2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém. Irmãos, nesta manhã eu quero desenvolver um tema que é o seguinte: desafios para a igreja no mundo pós-moderno. Desafios da igreja no mundo pós-moderno. Irmãos, o texto aqui que nós lemos, Paulo escrevendo a Timóteo, aquele jovem pastor, ele disse que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E nós, amados, estamos vivendo dias difíceis. Há muitos desafios para a igreja a serem enfrentados por nós, cristãos, na busca de uma vida segundo as orientações da palavra de Deus. São desafios que precisam ser enfrentados por toda a igreja como um todo, no cumprimento que ela tem, ou na missão que ela tem aqui na terra. Então, a nossa mensagem desta manhã eu vou dividir em duas partes. A primeira: quais são as questões que desafiam os cristãos dos nossos dias? Eu vou destacar pelo menos 6. E em segundo lugar, qual o modo do cristão pensar e viver neste mundo, segundo a palavra de Deus. Então nós vamos ver primeiramente quais são as questões que desafiam os cristãos nos nossos dias. Eu quero destacar pelo menos 6, como eu falei. Primeiro, a secularização. Segundo, o pragmatismo. Terceiro, o hedonismo. Quarto, o consumismo. Quinto, o pluralismo. E sexto, o sincretismo. E eu, de uma forma bem rápida, nós vamos ver o que significa esses termos. A começar com secularização. É a primeira questão que desafia os cristãos dos nossos dias. Primeiro, secularização é a tendência de se deslocar o sagrado do centro da existência humana. Secularização não é um pensamento que se preocupa ou luta provar a não existência de Deus. Não negam a existência de Deus. Essa tendência, ou seja, o secularismo, apenas não leva Deus em consideração, deixando Deus do lado no que se refere à sua vivência diária. Assim, nós podemos encontrar muitas pessoas hoje envolvidas de alguma forma
de uma experiência religiosa que essas pessoas não influenciam na sua conduta moral, familiar, ética e tantas outras coisas, princípios bíblicos que devem estar presentes em nossas vidas. Resumindo, essa tendência é a seguinte: as áreas da minha vida privada não têm nada a ver com Deus. A tarefa da religião, ou seja, do sagrado, é cuidar apenas do espírito e mais nada. Mas, na minha área privada, Deus não pode estar presente. Isso se chama secularização. O religioso é apenas para cuidar do meu espírito, mas a minha vida diária, minha conduta moral, minha vida familiar, minha ética que eu devo ter diante da sociedade, não tem nada a ver com Deus. É para cuidar apenas do meu espírito. Essa é uma tendência, amados, que está infiltrada, infelizmente, no meio do povo de Deus. Mas há uma segunda questão, se chama o pragmatismo. O pragmatismo é a filosofia mais conhecida e praticada no meio do povo de Deus. Está presente na política, na economia e também na religião. Uma pessoa pragmática, ela não está interessada na verdade, mas nos resultados. Ela não se preocupa com princípios, mas com as vantagens. Essa pessoa não está comprometida com os valores eternos, mas com as conveniências imediatas. Ela quer que as coisas aconteçam. E aí, amados, o pragmatismo abre o caminho para o relativismo moral, onde não existe uma verdade absoluta. O pragmatismo incentiva a decadência dos valores absolutos. No pragmatismo, o que importa é estar funcionando. Funcionou, está bem. Eu quero resultados. O correto é aquilo que funciona, aquilo que satisfaz. Se funciona, está certo. Vamos continuar. No pragmatismo, os fins justificarão os meios, pois o que vale no final é o resultado favorável. E esta doutrina, essa doutrina filosófica, é que não há preocupação com aquilo que é correto, com o que é verdadeiro e o que é certo, mas é com aquilo que está dando ou vai dar certo. Isso se chama pragmatismo. Secularização. A religião é apenas algo para cuidar do meu espírito. A minha vida privada não tem nada a ver. Deixo Deus lá de fora. O pragmatismo, os fins justificam os meios. O correto é dar certo. Não está preocupado em fazer o que é certo e dizer não àquilo que é errado. Terceiro, o hedonismo. O hedonismo é a filosofia do prazer. Para os hedonistas, o prazer é a principal motivação do homem. Se algo faz você sofrer, está errado. Abandone. Mas eu quero apenas me livrar de todos os sofrimentos. O que importa é que eu não venha sofrer nada. Eu tenho que desfrutar o máximo
o prazer que eu tenho, e isto aqui, amados irmãos, é um perigo muito grande, principalmente na área sexual. Se eu sinto prazer, eu tenho que desfrutar, pois é apenas a minha carne que tem necessidade. Não importa a forma, mas eu tenho que satisfazer os meus prazeres. Isso se chama hedonismo. Eu tenho que satisfazer os prazeres da minha carne. Isso na área sexual e em tantas outras áreas que existem dentro de nós, dentro da nossa natureza humana. Mas em quarto lugar, vem o consumismo. A sociedade moderna reflete os seus valores através da ênfase no ter ao invés do ser. As pessoas valem pelo que possuem, não pelo que são. As pessoas passam a ser justamente pelo que ela tem. E isso nos nossos dias, traduzindo, se chama a teologia da prosperidade. Se eu não prospero, tem algum pecado na minha vida. Eu quero obter mais. Isso não quer dizer que Deus não possa fazer com que você prospere. Mas a teologia da prosperidade, ela tem uma tendência que você só tem valor se você tiver as coisas. Não olha para o ser humano o que ele é. Desvaloriza o ser humano e valoriza o que as pessoas têm. Isso se chama, nos nossos dias, a teologia da prosperidade. Secularismo, pragmatismo, hedonismo, consumismo, mas tem uma quinta coisa ou questão que desafiam nós como cristãos na igreja. Se chama o pluralismo. O pluralismo, amados, é a corrente de pensamento que defende a tese de não existir uma verdade, mas existe muitas verdades capazes de quê? De viver juntas. No pluralismo, toda verdade ela é relativa. Não há uma verdade absoluta. O que vale é a experiência pessoal para avaliar a validez dos valores ensinados ou transmitidos. Negam a verdade absoluta de Deus. E por isso, amados, devido à mentalidade pluralista de muitos denominados cristãos, muitos têm sido aceitos na sociedade, pois os absolutos apregoados por eles são considerados simplesmente mais uma verdade entre tantas as outras verdades. É uma coisa, amados, sutil. Nós, como cristãos, temos que entender que a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. Ela não pode ser mudada, ela não é relativa, ela foi, é e sempre será a verdade de Deus. Não é mais uma verdade entre tantas as verdades que são apresentadas no mundo.
Mas a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta de Deus. Porque Deus, ele é um Deus santo que não muda, mas a verdade relativa do homem muda. O homem não pode ter uma verdade absoluta, porque primeiramente ele é falho e ele é mutável. Mas Deus não. Ele tem a sua verdade absoluta. Ele não muda, ele é imutável. Por isso, amados, nós devemos rejeitar o pluralismo que existe nos nossos dias. A verdade diz isso, a palavra de Deus? Não. Então não é verdade, não serve para mim. A verdade absoluta se encontra na palavra de Deus. Mas, veja só, isso não é verdade também? Vamos ver nas Escrituras. O crivo é as Escrituras. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Veja só como é que as coisas mudam. Eu lendo um artigo, em 1973, nos Estados Unidos, se defendia o aborto conforme as Escrituras, que como um crime. Mas em 1973 mesmo, no final de 1973, alguém surgiu com a ideia dizendo que o aborto não é um crime. Então, a palavra de Deus diz que é crime. Tirar alguém do feto que já foi gerado é uma vida. Não podemos negar isso. Mas há uma das verdades que nós podemos ver nos nossos dias, como relativizou tudo, o mundo, uma boa parte, tem como um princípio verdadeiro e ético para a sociedade. Mas a verdade absoluta de Deus é que é crime. Não podemos negar. Davi diz lá no Salmo 139, sabe o quê? Acerca do aborto. Tu me viste ainda a substância informe. É uma vida. Está lá nas Escrituras. Então, o pluralismo é o pensamento que defende a tese de não existir uma verdade absoluta. E por último, uma coisa vai puxando a outra. Se chama o sincretismo religioso. O que é o sincretismo? É a fusão de diferentes cultos ou doutrinas com reinterpretação de seus elementos. O sincretismo tende a ser panteísta, porque defende que as religiões têm sempre seus princípios básicos e comuns, como fraternidade, paz e amor. Se fala em fraternidade, se fala em paz, se fala em amor, então é de Deus. Aí surge o culto ecumênico, onde junta-se todas as religiões, veja como estão atreladas uma na outra. Não importa, falou em Deus, se diz que ama, se tem paz e tem fraternidade, podemos nos juntar e adorarmos a Deus. Isso se chama sincretismo religioso. Mas a Bíblia diz que Deus ele tem um povo aqui na terra que ele procura para ser os seus verdadeiros adoradores, aqueles que não nasceram da água e do Espírito, nasceram do alto. A paz que o mundo tem não é a mesma paz que Deus dá ao seu povo. É diferente, porque a paz que Deus concede a mim e a você, que somos cristãos, é a pessoa bendita de Jesus Cristo vivendo em nossas vidas, porque Cristo, ele é a nossa paz. Cristo é a nossa vida,
E Cristo é o caminho que nós seguimos, não o caminho deste mundo. E o nosso Brasil aqui, amados, é um canteiro fértil para o sincretismo religioso. Se junta com o misticismo pagão e, como alguém já falou, é uma feira de crenças. O que vale é você crer em Deus. E nessa feira, junta tudo e vamos cultuar Deus, vamos adorar. Se chama ecumenismo, se chama sincretismo religioso. E nessa história, que funciona, dá certo. Eu já experimentei, eu senti Deus. E ainda vem uma frase: todo mundo faz assim, por que eu não posso fazer assim? Irmãos, é preciso nós, como povo de Deus, estarmos sempre restaurando o nosso altar diante do Senhor. É preciso fazer uma limpeza dia após dia em nossa alma. Por isso que a igreja que compreende a doutrina bíblica é uma igreja que precisa sempre de reforma. Igreja reformada sempre se reformando, porque somos tendenciosos a nos inclinarmos para estas questões. Secularização, religião é para cuidar do meu espírito. Minha vida privada, deixo Deus de lado. Pragmatismo, o que vale é que dá certo. Se eu faço isso, mesmo quebrando os princípios da palavra de Deus, eu quero ver resultados. Hedonismo, não, eu quero sentir prazer, eu não quero sofrer. Jesus Cristo disse: pelo mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. O consumismo é aquele que o quê? Como nós vimos, você só tem valor se você tem alguma coisa. Não estão preocupados com o que você é diante de Deus. O pluralismo, não há uma verdade absoluta. Toda verdade é relativa. E o sincretismo vem a crença de todas as religiões. Juntou, prestemos um culto a Deus. Por quê? Nós estamos em paz e amor, fraternidade. Basta dizer paz, fraternidade e amor. Está falando de Deus. Irmãos, por isso que, em segundo lugar, qual o modo cristão de pensar nós como igreja e vivermos neste mundo? Paulo disse aqui a Timóteo: tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E aqui, traidores, atrevidos, enfatuados. Aí vem, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E esta palavra aqui, amados, foi de orientação, sabe para quem? Para o jovem Timóteo. E Paulo está alertando a Timóteo que ele tivesse cuidado para que essas coisas não tivessem o quê? Infiltradas no meio da igreja. Ele tinha que combater essas pessoas. Sugeriam, não era no mundo, não. Seria no meio do povo de Deus. Agora, qual o modo cristão de pensar e viver neste mundo? Creio que os irmãos já têm em mente. Romanos capítulo 12. Romanos 12.
Romanos 12, versículo 1 ao versículo 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está, amados, a forma, o modo como o cristão deve pensar e viver neste mundo. Aqui, esse capítulo 12 de Romanos inicia uma seção da carta na qual o apóstolo aplica todo o ensino exposto nos capítulos anteriores. A ideia de Paulo é abordar o modo agora de pensar, de ser e de viver do cristão. Aqueles que foram genuinamente transformados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo incentiva aqui aos seus leitores a responderem à bondade de Deus em uma consagração total, tanto do corpo como da alma e do serviço a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo insiste para que esses cristãos ajam dessa forma. E por que ele age dessas formas? As doutrinas ensinadas por Paulo aqui nesta carta, do capítulo 3 ao versículo 11, devem nos levar ao quê? A gratidão a Deus e vivermos uma vida de total consagração e serviço da forma que seja boa, agradável e perfeita diante de Deus. E a primeira forma, amados, que Paulo mostra é que nós devemos oferecer tanto o corpo como a alma em sacrifício vivo e santo diante de Deus. E o que é isso, amados? Nosso corpo, e assim também a nossa alma, deve ser oferecido a Deus de uma vez para sempre. Por isso que Paulo diz, o sacrifício aqui deve ser vivo. E Paulo faz aqui uma referência aos sacrifícios judaicos que eram feitos lá na antiga aliança. Se oferecia a eles, a Deus o quê? Era um sacrifício morto, era alguém morrendo. Mas agora, nós como cristãos, na nova vida, nós estamos vivos para com Deus. Nós nascemos do alto, nós somos novas criaturas e nós, em gratidão a Deus, nós devemos estar fazendo esse sacrifício, negando a nós mesmos, mortificando a nossa velha natureza e vivendo de forma viva, como nós confessamos diante de Deus e diante dos homens, que somos novas criaturas criadas em Cristo Jesus. Isto é um sacrifício vivo. Pela nova vida que temos em Cristo, nós devemos estar oferecendo a Deus, renunciando a nós mesmos, para fazermos a vontade de Deus. Sacrifício vivo. Deus nos ressuscitou espiritualmente, nos deu uma nova vida para isto. Mas Paulo diz que não é só vivo, mas também deve ser o quê? Vivo e santo. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aquilo que o pastor Rubens falou as semanas anteriores. O culto racional é o quê? Só adora quem conhece. Como é que eu posso adorar de forma viva e me sacrificar por alguém que eu não conheço quem verdadeiramente é? Agora, se Deus se revelou a mim, eu devo agora, como gratidão a Deus, oferecer a minha vida viva em Cristo Jesus, como uma nova criatura, ao Senhor que morreu por mim. E de forma também santa. O que é a coisa santa? É consagrado, separado do pecado e reservado agora para o serviço cristão. Aqui, amados, eu vejo um grande erro nos nossos dias. Pessoas não cristãs prestando serviço a Deus. O sacrifício deve ser vivo e santo, consagrado, com responsabilidade. Saber para quem está fazendo, como deve ser feito. Mas por muitas pessoas não entenderem a doutrina da eleição, que está salvo, e salvo uma vez para todo sempre, vivem de uma forma relaxada, sem responsabilidade. E isto, amados irmãos, a Bíblia não ensina isso acerca da doutrina da eleição. Mas dizem que os eleitos, eles foram eleitos para serem santos e viverem conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. É uma coisa totalmente distorcida. Quem entende que eleição, eu estou salvo, e uma vez salvo, eu posso fazer e viver como eu bem entenda, não entendeu a doutrina da eleição. Quem entende que é um eleito ou uma eleita de Deus, ele vive de forma consagrada, de forma viva, renunciando às coisas que desagradam a Deus, para viver agora para esse Deus. E isto aqui, amados irmãos, eu devo estar olhando primeiramente para a minha vida. Há pessoas que têm o costume de olhar para a vida do irmão ou da irmã. Cada um é responsável e será responsabilizado por tudo na sua vida diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz: prega a palavra, a tempo, a fora de tempo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pregue a palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, porque ela não vai voltar vazia. Esse sacrifício aqui, santo, é espiritual. Em contraste com as oferendas que eram feitas lá no Antigo Testamento, que eram materiais, um animal, e físicas. É um ato de consagração. E nós devemos estar nos esforçando, renunciando aquilo que desagrada a Deus. Jesus Cristo, amados, Ele foi e sempre será o mestre da nossa vida. Jesus Cristo diz: quem quiser ser meu discípulo, o que foi que Ele disse? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho que negar as minhas vontades, os meus desejos. Embora com essas verdades relativas que tem aí no mundo, quando tentar me influenciar ou dizer não, sabe por quê, amados? E tome a sua cruz e siga-me. Cruz é o quê, amados? Cruz é símbolo de morte. Paulo diz aqui em Romanos 6,
Muitos estavam entendendo errado, porque Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo vem corrigindo no capítulo 6, dizendo que o quê? Não, vocês estão entendendo errado. Porque quem vive agora para Deus já morreu com Ele. Está crucificado o velho homem, para que ele não viva mais para ele, e sim agora para Deus. Então, todos os dias, amados, a cruz é instrumento de morte. Nós temos que estar levando, sabe o quê? O nosso velho homem, a nossa velha natureza, todo dia, sabe para onde? Para a cruz. Está mortificando, como Cristo morreu por nós. É negar a si mesmo, dia após dia, e tomar a sua cruz. Por quê, amados? Paulo entendia isso, ensinou isso. Nosso corpo agora, amados, é de Deus. Foi criado por Deus, remido por Deus, e agora nós cristãos devemos viver para a sua glória. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17, que o nosso templo é templo de quê? Do Espírito Santo, é morada de Deus. Nosso corpo não foi comprado por dinheiro, mas pelo sangue de Cristo. Nosso corpo deve ser um sacrifício diário, colocado diante do altar de Deus todos os dias. E assim estaremos cultuando a Deus e o adorando em espírito e em verdade. Quando concordamos com Deus e com a sua palavra. Não somos um sacrifício morto, mas vivo. Não sacrifício mais que seja imperfeito, mas perfeito aos olhos de Deus. Embora vivamos uma vida de santificação. Eu gosto muito da ilustração que Spurgeon faz. Spurgeon diz que todo cristão ele deve tomar o exemplo de um gato. E um gato, qualquer coisa, ele está sempre se limpando, tirando a sujeira de cima de si. Então o cristão deve agir da mesma forma. Quando se sujar, se arrepende, confessa e deixa. Coloca a tua vida diante do altar. Renuncia àquele pecado, àquela tentação. E preste o seu culto racional, porque você está entendendo que o pecado desagrada a Deus. Debaixo da graça de Deus, amados, e da ação do Espírito Santo em nossas vidas, devemos entregar nossa vida cotidiana a Deus. Dormir, comer, trabalhar, passear, tudo, amados irmãos, como um culto a Deus. As pessoas pensam que Deus só é cultuado aqui no templo. E quando sai aí fora, faz o que quer, o que pensa. E acham que não é um culto a Deus. Nós adoramos, cultuamos a Deus aqui na igreja, em nossos lares. É certo que aqui no templo nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de muitos. E Hebreus diz isso. Exortem, estimulem, para que não deixem de congregar. Existe o culto coletivo, que nós prestamos a Deus, e Deus é glorificado. Mas o culto individual de cada um de nós prestamos a Deus. Lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, no nosso colégio, na faculdade, onde quer que estejamos, temos que dar o testemunho de Deus e sermos diferente como é o mundo. Ou então Jesus está mentindo. Jesus diz para a igreja, sabe o quê? Vós sois o sal e a luz do mundo. Não tente contradizer Jesus, irmãos. Se ele diz que nós devemos ser sal e luz, vós sois. Jesus está afirmando, sal e luz. Sejamos sal neste mundo. Sejamos luz, brilhemos em meio às trevas, para que Deus seja glorificado. E assim estaremos prestando também culto a Deus. Então,
A primeira forma de nós enfrentarmos, ou vivermos de modo cristão, de pensar e viver, é oferecendo nosso corpo e nossa alma como sacrifício vivo a Deus. Em segundo, Paulo no versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século. A palavra século aqui significa o estilo de vida do mundo, do comportamento, das ações das pessoas que não conhecem a Deus. A palavra também século expressa a esfera ou tipo de vida que Deus está excluído no meio na sociedade. O espírito da qual é o egoísmo e o príncipe deste mundo agindo na vida das pessoas. Amados irmãos, pessoas que leem as Escrituras e quer relativizar, como eu falei, a palavra de Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, que o mundo, esse mundo em que nós vivemos, este século que nós vivemos, jaz no maligno, amados irmãos. São ensinamentos, são princípios, são doutrinas contrárias à de Deus. Quem possui a verdade, sabe quem é? O povo de Deus aqui na terra, a igreja. Deus resolveu, na sua soberania, escolher um povo, salvar um povo para fazer a diferença neste mundo caído. Aquele que pertence a Deus não deve ser dirigido por preceitos mundanos, motivos egoístas, impulsos pecaminosos. Sabe por quê? Como Paulo diz aqui, o mundo tem uma forma de viver. E essa forma que o mundo dá para as pessoas viverem, sabe o que é? Aquela porta que Jesus disse, olha, ela é larga e é espaçosa. E cabe dentro dessa forma espaçosa, nessa porta larga e espaçosa, toda sorte de pensamentos e filosofias humanas. Porque o mundo não tem uma ética cristã, o mundo não tem uma verdade absoluta. A verdade do mundo é relativa. E o apóstolo Paulo diz que não podemos nos conformar com isto. Não podemos colocar nossa vida nessa forma de viver que o mundo está vivendo. Não vos conformeis com este século. E o que é isso? O cristão tem que ser diferente. Ele não pode se amoldar, não pode ser influenciado e dominado pela filosofia deste mundo. O cristão, pelo contrário, deve ser uma pessoa inconformada com este mundo. Onde está o relativismo no mundo? Dizer não, amados, ao estilo de vida e aos valores relativos que a sociedade sem Deus ensina, assim nós estaremos o quê? Glorificando a Deus. Devemos dizer não. O cristão, eu falei, troquei aí, não foi? O cristão não deve dizer sim aos padrões ensinados por este mundo. Me desculpem, viu? Mas ele tem que dizer não. Deve se posicionar, deve resistir
a avalanche de impurezas que estão no meio desse mundo corrompido. O cristão é o sal que deve inibir a podridão. Ele deve ser luz a brilhar no meio das trevas. Ele não vive conformado com o modo de viver deste mundo. E isso é um desafio, amados. É um desafio para nós como igreja nos dias em que estamos vivendo. Porque nós somos bombardeados dia após dia pelos meios de comunicação, pela vivência que temos nos nossos lares, pessoas não cristãs que nós convivemos. E graças a Deus, amados, que Jesus intercedeu por nós, lá em João 17, para que nos livre do mal. Não peço que tires desse mundo, mas sim que os livre do mal. É a graça de Deus em nossas vidas. Sem ela nós não podemos fazer nada. Temos que tomar o exemplo de Jó, um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Temos que dar um testemunho perante as hostes celestiais, pela qual Deus faz de Jó perante Satanás. Observaste meu servo Jó, que igual a ele não há lá na terra, homem bom, íntegro, justo e que se desvia do mal. É isso, amados. Jó tinha esses princípios na vida dele. E vivia para a glória de Deus. E Deus, amados, pela sua graça, pela sua misericórdia, desde a nossa conversão, tem nos dado entendimento na sua palavra. Olhe para a sua vida. Se você tem o mesmo entendimento quando era lá no início da sua conversão, não. Deus nos deu mais entendimento. Se eu tenho 10, 20, 30 anos de entendimento agora, Deus, agora eu vejo Deus como Ele é. Mas antes, tem coisas que nós aprovávamos lá atrás que Deus diz, não é assim. Lá no início da nossa conversão. Você tem que mudar. E assim Deus vai mudando a nossa vida. E a última parte é, transformai-vos pela renovação da onde? Da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra aqui, no original, para transformar-vos, é metamorfel, no grego, que é traduzida por metamorfose. O cristão, ele foi transformado. Ele tem uma nova mente. Não deve mais pensar como o mundo pensa. E é interessante, amados irmãos, que o tempo verbal aqui está no presente imperativo passivo. Sabe o que quer dizer isso? Vocês todos podem, pela transformação que houve na vossa mente, de experimentar na vida de vocês a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não é apenas achar que pode experimentar, mas experimentem. Ofereçam seus corpos vivos, santo, consagrado a Deus. Não tomem a forma deste mundo, porque vocês têm uma nova mente agora. Vocês foram mudados. Houve uma metamorfose na vida de vocês. Agora vocês são novas criaturas. E vocês podem experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Está na voz passiva. E o que é isso?
É Deus agindo com a sua graça e eu tendo o desejo de quê? De experimentar cada vez mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante, amados, o tempo verbal está no presente imperativo passivo. Não basta ser uma pessoa inconformada. É preciso ser um agente da transformação que Deus quer em nossas vidas. Deus agindo, já agiu com a sua graça, já nos transformou, já fez uma metamorfose na nossa vida. Nós temos a nova mente, nós pensamos como Cristo, nós temos a mente de Cristo. E experimente agora. Transforme cada vez mais a vossa mente. Encha a sua mente, sabe de quê? Das coisas de Deus, não das coisas do mundo. E vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não basta ser uma pessoa inconformada com o mundo. É interessante, amados. Tem tantos cristãos que são inconformados com o mundo, né? Mas Paulo está dizendo, é você que tem que decidir. Deus já agraciou você, Deus já salvou. Lute por isto. Encha sua mente daquilo que Deus quer que você encha. Não tome a forma do mundo e você vai ver como é bom, agradável, a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós entendemos isso, amados, nós vamos olhar, sabe o quê? As coisas que acontecem na minha e na sua vida, não com os olhos humanos, mas nós vamos passar a enxergar com os olhos e a mente de Deus. Quantas coisas desagradáveis acontecem com a nossa vida, é verdade ou não é? Quem quer passar por privações, por dificuldades, por dias de luto e tantas outras coisas? Mas Deus diz para mim e você, que somos cristãos, viu? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou propósito. Tudo, amados. Deus não desperdiça nada em nossa vida. Tudo que Ele permite, Ele traz um ensinamento. Tudo que Ele permite, Ele traz uma lição para nós olharmos agora, não com a nossa visão humana, mas olharmos com o quê? Uma visão do alto, olhando para Deus. Então, amados, são essas 3 atitudes que nós devemos ter, segundo Paulo. Nós, como cristãos, como igreja, que devemos pensar e viver neste mundo. Oferecer cada um de nós, nosso corpo e alma a Deus como sacrifício vivo e santo, não se amoldar aos padrões do mundo e transformarmos cada vez mais pela renovação da nossa mente. Aí sim, tudo que vier na minha e na sua vida, nós vamos ver que é boa e é perfeita, agradável vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Mas enquanto você não colocar em prática isto em sua vida, você vai ficar questionando, você vai ficar murmurando e tantas outras coisas possam surgir. Você vai tirar os olhos dos outros e agora vai passar a olhar mais para si mesmo. Porque eu tenho um compromisso para com Deus. A aliança que Deus fez comigo, que eu confirmei aqui, perante a igreja e perante Deus, eu vou perseverar até o fim, com a graça de Deus em minha vida. E concluo dizendo o seguinte, amados. As Escrituras Sagradas nos mostram que o cristianismo é a única religião verdadeira que conduz o pecador a Deus de forma correta. Nós sabemos que a palavra religião é religar. Mas o cristianismo é a única religião verdadeira que conduz o pecador a Deus de forma correta.
Por quê, pastor? Porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Assim, diante, amados, que nós meditamos aqui nesta manhã, diante dos problemas do secularismo, do pragmatismo, do hedonismo, do consumismo, do pluralismo e do sincretismo, tão presente em todo o tempo, neste mundo. Mas a palavra de Deus é a bússola que aponta sempre para a direção certa. Ela apresenta as instruções sobre como lidar com essas questões que nos desafiam a viver no mundo pós-moderno. É necessário cuidar diariamente que a nossa mente seja transformada conforme o padrão das Escrituras, pois somente assim seremos embaixadores em nome de Cristo. O cristão deve apresentar seu corpo no altar da consagração a Deus. Ele não deve se conformar com este mundo e deve ser transformado dia após dia pela graça, pela palavra do nosso e soberano Deus. Porque para isto nós somos transformados e transformados seremos até um dia estarmos na glória com o Senhor. Finalizo o texto que nós vamos ler. Abram comigo aí, por favor. Segunda Coríntios 3:18. Segunda Coríntios 3:18. É o texto que nós vamos recitar, certo? Nós fomos chamados para isso, amados irmãos, olha só. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus age nos seus filhos, nas suas filhas eleitas antes da fundação do mundo desta forma. Eles estão sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, amados, a nossa luta, os nossos desafios, amados, neste mundo, sabe quando é que vai acabar? Ou Deus nos chamando pela morte? Porque o cristão verdadeiro, ele pensa assim: a nossa luta diária para estarmos glorificando a Deus só vai acabar, sabe quando? Ou Deus nos chamando pela glória, pela morte, ou quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Mas até então, amados, nós fomos inseridos numa batalha. Não é à toa, amados, que Paulo aqui na carta aos Coríntios, ele faz uma alusão que nós somos como um atleta. Os atletas deste mundo estão correndo atrás, se esforçando, todos os exercícios físicos, se preparando fisicamente, na sua alimentação diária, lutando por uma coroa corruptível. Mas nós cristãos, diz Paulo, nós devemos ter disciplina, termos uma alimentação, uma dieta todos os dias, nos alimentando com a sua palavra, porque nós estamos lutando como um atleta para recebermos uma coroa incorruptível.
E Paulo faz essa alusão dizendo: assim como um atleta se esforça para receber uma coroa corruptível deste mundo, assim muito mais nós devemos nos esforçar como os atletas de Cristo, nos esforçando, tendo disciplina, nos alimentando espiritualmente com a palavra de Deus, regras para as nossas vidas, para recebermos a coroa que está guardada para nós lá nos céus. E Paulo diz também que nós somos como um soldado. Nós somos arregimentados no exército do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quem já se viu aqui o exército? Ou quem é soldado aqui? Temos 2 policiais, né? Nosso irmão Mário, nosso irmão Oswaldo, quem mais se viu o exército aqui? Um soldado, seja ele da polícia ou do exército, ele, quando está de plantão, ele dorme, irmãos. Ele deixa as suas regras, como agir, como deve agir. Se ele agir de forma diferente, ele é um irresponsável. Não está cumprindo o seu soldo conforme lhe foi ensinado. E é punido. E nós, Paulo disse, nós somos como soldados de Cristo. E devemos o quê? Da mesma forma, estarmos alertas, trabalhando, sempre com a nossa alma de plantão, vigiando e orando a todo tempo, sem parar. Porque o inimigo anda ao nosso derredor, querendo tragar a quem possa tragar. Então, amados, esta é a palavra que eu trouxe para as nossas vidas nesta manhã. Que Deus nos ajude, com a graça de Deus, a vencermos, com a força dele, esse desafio tão grande para a igreja, no mundo pós-moderno. Diante de tantas filosofias, de tantos ensinamentos contrários à palavra de Deus, a Bíblia diz que nós, em Cristo, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos salvou. Lutemos com o nosso grande comandante, Cristo Jesus, pois ele disse: sem mim nada podeis fazer. É vida aos pés do Senhor, é vida consagrada, é vida de dedicação, é vida de regras, raízes profundas. As pessoas, eu estava até falando com um irmão essa semana, não existiu homem mais radical aqui no mundo do que Jesus, porque suas raízes eram fundamentadas na palavra de Deus. E nós temos que ser cristãos raízes, temos que ter raízes profundas. Aí é onde vem a palavra radical. As pessoas acham que ser radical é você estar julgando os outros. Não, ser radical, sabe o que é? Um cristão radical é ter raízes na palavra de Deus. Eu estou enraizado, minha vida tem raízes aqui, nesse livro santo. Que Deus nos abençoe, amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.